Olá, eu sou Mariana, sou professora do curso de Letras da PUC Campinas e nesse Fica a Dica nós vamos falar um pouquinho sobre algumas sugestões de leitura, livros que valem a pena ser lidos e que vão um pouco além das sugestões de livros a serem lidos para o vestibular. Lembrando do que a gente conversou no vídeo anterior de como criar hábitos de leitura, a primeira dica é: vale muito a pena diversificar as leituras e se encantar com o mundo de conhecimentos e descobertas que os livros podem nos trazer. Então, pensando nessa diversidade, a gente elaborou aqui uma lista de sugestões com livros nacionais e estrangeiros que eu particularmente considero que valem muito a pena a leitura. O primeiro deles da nossa lista nacional é O Quarto de Despejo. Esse livro foi publicado nos anos 60 pela autora Carolina Maria de Jesus. A Carolina era negra e moradora de um bairro da periferia da cidade de São Paulo. E ela escreve essa obra que faz com que a gente mergulhe nesse universo que ela viveu e que ela vai relatando. Ou seja, pelas palavras dela, a gente acaba conhecendo mais sobre uma época e sobre uma realidade histórica do Brasil. Falando em história, outro livro que eu sou apaixonada e recomendo demais é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa obra já é um clássico da nossa literatura, mas ele nos remete também a episódios históricos do nosso país. É um relato histórico mesclado com literatura, já que o Euclides foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos. E a partir dessa cobertura que ele fez em loco, surgiu essa obra. Falando em história, outra obra pela qual eu sou completamente apaixonada é Os Tambores de São Luís, do autor Josué Monteiro. Esse livro é uma crônica de época, sem deixar também de ser uma obra de ficção. E ela tem como pano de fundo a situação dos escravos que viviam naquela região, na região de São Luís, capital do Maranhão, e também traz um bom panorama geral da sociedade maranhense da época retratada. Então a gente acaba aprendendo muito sobre história, sobre aspectos culturais do nosso país, a gente conversa um pouco sobre a escravidão, sob uma perspectiva um pouco diferente. E agora, indo um pouquinho para a nossa literatura estrangeira, outras 3 dicas. E a primeira delas é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse já é um livro clássico, mas é um livro que ainda aborda temas muito atuais. E ele nunca sai de moda. Por quê? Porque ele ainda fala sobre felicidade artificial, manipulações, organização de sociedade. É aquele tipo de livro que gera muitas reflexões e você simplesmente não consegue parar de ler. Outra dica é O Hibisco Roxo. Esse é um romance que mistura autobiografia e ficção. A autora é a Chimamanda Adichie e ela é uma das mais aclamadas escritoras africanas da atualidade. E ela traça nesse livro de uma forma super sensível um panorama de vários aspectos do país dela, a Nigéria de hoje. E para fechar nossas dicas, O Sol é para Todos, Harper Lee. Esse texto foi publicado nos anos 60. É um livro que faz parte dos clássicos da literatura norte-americana e que também tem um pano de fundo bem histórico, que é a Grande Depressão pela qual os Estados Unidos passaram na década de 30. Mas também é um livro extremamente atual, por quê? Porque ele discute questões como racismo, direitos humanos, preconceito, tolerância, conceitos de justiça, então ele está muito atual. Ficam aqui então algumas dessas dicas. Varie suas leituras e permita-se conhecer mundos novos.